Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, o clima do Oriente Próximo está mudando. A última grande era glacial está recuando, e a região conhecida hoje como Crescente Fértil, um arco de terra que se curva da costa do Levante pelo norte da Síria e desce até os vales fluviais do Iraque moderno, está se tornando mais quente, mais úmida e extraordinariamente produtiva. Gramíneas selvagens crescem densas pelas encostas. Manadas de gazelas e auroques se movem por florestas abertas. Para os povos nômades que seguiram esses animais por milhares de anos, algo está mudando na forma como se relacionam com a terra sob seus pés. O assentamento permanente mais antigo confirmado nessa região aparece em Jarmo, nas colinas dos Zagros, no que é hoje o nordeste do Iraque, por volta de 7 mil anos antes de Cristo. A câmera se move lentamente sobre as fundações escavadas, baixas paredes de pedra e tijolo de barro, os contornos de quartos retangulares, os restos de cinzas de lareiras. Aqui, aproximadamente 150 pessoas vivem juntas, cultivando trigo Emmer e cevada Einkorn, criando cabras e ovelhas domesticadas. Elas ainda não estão construindo templos nem escrevendo leis, mas estão ficando. Essa decisão de permanecer, de plantar, de retornar ao mesmo solo a cada estação é o primeiro ato da civilização. De Jarmo, a história avança para o sul e para o oeste. O período Ubaide, com início por volta de 6.500 anos antes de Cristo, marca a primeira ocupação sustentada da planície aluvial do sul da Mesopotâmia, as terras baixas planas, alimentadas pelos rios, que um dia abrigarão Babilônia, Ur e Uruk. Essa paisagem não oferece pedra, nem madeira, nem defesas naturais. O que ela oferece, em vez disso, é água e um solo de fertilidade extraordinária. As comunidades aprendem rapidamente que as inundações anuais dos rios, embora destrutivas em força, depositam uma camada fresca de lodo rico em nutrientes sobre a planície a cada ano. A terra essencialmente se renova, mas administrar essa água exige cooperação. Canais de irrigação precisam ser cavados, mantidos e compartilhados. Barreiras contra cheias precisam ser construídas antes da subida da primavera. O grão excedente precisa ser armazenado e distribuído durante as estações secas. Essas necessidades práticas empurram pequenas comunidades agrícolas em direção a algo maior, em direção à organização coletiva, à liderança, às formas mais primitivas de vida institucional. Em Eridu, na margem sul da planície aluvial, próximo ao que era então a costa do Golfo Pérsico, a tradição suméria identificaria mais tarde a primeira cidade do mundo. Escavações arqueológicas revelam uma sequência de 18 estruturas de templos sobrepostas em Eridu, as mais antigas datando de aproximadamente 5.500 anos antes de Cristo. Cada geração constrói sobre a anterior, elevando cada vez mais a plataforma sagrada. O templo é pequeno, um único cômodo de tijolo de barro com uma mesa de oferendas e um altar central, mas sua posição no coração da comunidade sinaliza algo profundo. O divino e o cívico já são inseparáveis. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a planície sul está pontilhada de assentamentos em crescimento. A cerâmica torna-se mais refinada, padrões geométricos pintados em argila de cor creme, vasos moldados com habilidade e consistência crescentes. Pequenas figuras de argila aparecem em espaços domésticos, formas humanas abstratas, animais, objetos de significado ritual cujo propósito preciso permanece debatido. Redes comerciais estão se formando. Obsidiana da Anatólia, conchas do Golfo Pérsico e betume de afloramentos naturais ao longo do Eufrates circulam entre comunidades, transportados por pessoas cujos nomes jamais serão conhecidos. Os rios continuam a fluir, o lodo continua a se acumular, e nas planícies entre o Tigre e o Eufrates, algo está se reunindo, uma densidade populacional, uma complexidade de organização, um impulso de engenho humano que o mundo antigo jamais havia produzido antes. A era das aldeias está chegando ao fim. A era das cidades está prestes a começar. O impulso não chega de uma só vez.
ele se constrói lentamente, ao longo de gerações, ao longo de séculos. Um espessamento gradual da presença humana na planície aluvial meridional, que os arqueólogos chamam de período de Uruk, com início por volta de 4000 a.C. e acelerando em direção a algo sem precedentes. Por volta de 3500 a.C., um assentamento ao longo da margem ocidental do Eufrates havia crescido além de qualquer coisa que o mundo antigo havia produzido até então. Seu nome, na língua de seu povo, é Uruk. A escala por si só é extraordinária. Enquanto comunidades anteriores mediam sua extensão em poucos hectares, Uruk eventualmente se espalha por mais de 250 hectares de tijolos de barro e pátios abertos, abrigando uma estimativa de 50 mil pessoas em seu apogeu. Nada semelhante existe em qualquer lugar da Terra. O campo ao redor a alimenta. Agricultores trabalhando campos irrigados de cevada e trigo Emmer, pastores conduzindo ovelhas e gado ao longo das margens dos canais, enquanto a própria cidade se torna algo mais do que um lugar de residência. Torna-se um centro de gravidade, atraindo mão de obra, mercadorias e ideias de toda a região. No coração de Uruk, erguem-se dois grandes recintos. O recinto de Eana, dedicado a Inanna, deusa do amor e da guerra, é um complexo de templos, pátios e edifícios administrativos construídos em tijolos de barro secos ao sol, decorados com milhares de cones de argila pressionados nas paredes de gesso, suas cabeças pintadas de vermelho, preto e bege formando mosaicos geométricos que capturam a luz do sul. Nas proximidades, a plataforma do zigurate de Anu eleva o templo branco acima da cidade sobre um enorme terraço artificial, com suas paredes de calcário caiadas visíveis a partir da planície circundante. Este não é meramente um lugar de culto, é uma declaração, uma afirmação de que os deuses habitam aqui, entre esse povo, nesta cidade. O templo funciona como um motor econômico. O grão aflui das propriedades ao redor, medido e registrado por administradores, cuja necessidade de controlar quantidades e transações produz, por volta de 3400 a.C., uma das invenções mais consequentes da história humana. Em pequenas tábuas de argila úmida, escribas pressionam marcas em forma de cunha usando um estilete de cana cortada, registrando mercadorias, quantidades e destinatários em um sistema que evoluirá ao longo dos séculos para o cuneiforme, a primeira escrita verdadeira do mundo. As tábuas mais antigas são puramente administrativas, listas de rações, contagens de animais, alocações de terra, mas a tecnologia do pensamento registrado, uma vez inventada, jamais será abandonada. Ao lado da escrita, o cilindro-selo surge como um instrumento de identidade e autoridade. Um pequeno cilindro de pedra, entalhado com cenas intrincadas de animais, divindades ou padrões geométricos, é rolado sobre argila úmida para deixar uma impressão contínua, uma assinatura pessoal, uma marca de propriedade, um selo de transação. Milhares desses objetos circulam pela economia de Uruk, cada um uma obra de arte em miniatura impressa no tecido administrativo da vida cotidiana. O vaso de Varka, esculpido por volta de 3200 a.C. em alabastro e com quase 1 metro de altura, oferece um raro registro visual do mundo cerimonial de Uruk. Seus registros retratam em cuidadoso baixo relevo a procissão de oferendas a Inanna, figuras masculinas nuas carregando vasos de grãos e frutas, animais movendo-se em fileiras ordenadas, e no topo, uma cena de apresentação diante da própria deusa. Está entre os mais antigos exemplos sobreviventes de arte narrativa e fala de uma sociedade já organizada em torno do ritual, da hierarquia e da relação estruturada entre o trabalho humano e a expectativa divina. O comércio estende o alcance de Uruk muito além da planície de inundação. Artefatos do período de Uruk e estilos arquitetônicos aparecem em sítios por toda a Síria setentrional, a Anatólia sudoriental e o Irã sudocidental, evidência do que os estudiosos chamam de expansão de Uruk, uma rede de colônias e postos comerciais que levou a cultura mesopotâmica meridional
para fora ao longo de rotas fluviais e caminhos terrestres. Madeira de cedro chega das montanhas do Líbano. O lápis lazuli percorre o caminho desde as minas do Afeganistão. O cobre e o estanho viajam de planaltos distantes. Uruk não apenas consome, ela organiza, redistribui e transforma. Por volta de 2900 a.C., a dominância da cidade começa a se difundir à medida que outros centros sumérios, Ur, Nippur, Lagash, Kish, crescem e se tornam potências urbanas rivais. A era de uma única cidade dominante cede lugar a uma paisagem de cidades-estado concorrentes, mas o que Uruk estabeleceu não pode ser desfeito. A escrita, a arquitetura monumental, o comércio de longa distância, a complexidade administrativa. Essas são agora características permanentes da civilização humana. A primeira cidade cumpriu seu papel. A era das cidades-estado rivais não dura para sempre. Algo novo se acumula nas margens do mundo sumeriano. Não mais uma cidade ascendendo à dominância, mas um tipo de poder completamente diferente. Um poder que não se limita a derrotar seus rivais. Ele os absorve. Por volta de 2334 anos antes de Cristo, um homem chamado Sargão toma o controle da cidade de Kish. Suas origens são deliberadamente obscurecidas, mesmo em sua própria época. Lendas posteriores o descrevem como uma criança abandonada em um cesto de juncos no Eufrates. Uma história de origens humildes que pode ser mito, mas fala sobre o cuidado com que sua imagem foi construída. O que é certo é o seguinte: Sargão não é sumeriano, ele fala acadiano, uma língua semítica que se espalha pelo norte da Mesopotâmia, e ele compreende algo que as cidades-estados sumérias não compreendem, que o poder fragmentado é um poder vulnerável. Suas campanhas avançam com precisão sistemática. Uruk cai, Ur cai, Lagash, Umma, Nippur, cada cidade-estado derrotada por sua vez. Sargão não se limita a saquear e recuar. Ele instala governadores, exige tributos e integra os territórios conquistados em uma única estrutura administrativa. A capital que ele estabelece, Akkad, cuja localização precisa permanece desconhecida para a arqueologia moderna, torna-se o centro do primeiro império verdadeiro do mundo. Do Golfo Pérsico ao sul, até as florestas de cedros das montanhas Amanos ao norte, a autoridade de um único governante agora se estende por um território que ninguém jamais unificou antes. O busto de bronze descoberto em Nínive, seus olhos outrora incrustados com pedras preciosas, sua barba reproduzida em cachos precisos e formais, pode representar o próprio Sargão, ou um de seus sucessores. Ele carrega uma expressão de compostura absoluta. É assim que o poder imperial se apresenta quando aprendeu a se mostrar, não com raiva, mas com certeza. Dentro deste império, algo igualmente notável está acontecendo no reino da linguagem. Sargão nomeia sua filha Enheduana como sumo sacerdotisa do deus da lua Nana em Ur. Ela não é meramente uma figura cerimonial. Ela compõe, em seu próprio nome, com uma identidade autoral deliberada, uma série de hinos à deusa Inanna. Esses textos, preservados em tábuas de argila, fazem de Enheduana a primeira autora identificada na história humana registrada. As palavras são dela. A voz é dela. A literatura, como ato humano consciente, começa aqui. O império que Sargão constrói sobrevive a ele, passando por seus filhos e atingindo sua maior extensão territorial sob seu neto Naram-Sin, que governa de aproximadamente 2254 a 2218 anos antes de Cristo. Naram-Sin se declara um deus, o primeiro governante mesopotâmico a fazê-lo, e assume o título de Rei dos Quatro Cantos do Mundo. Sua estela de vitória, esculpida em calcário rosa e atualmente no Louvre, mostra-o ascendendo uma montanha acima de seus inimigos derrotados, um capacete divino com chifres na cabeça, sua figura maior do que todas as outras. É uma declaração esculpida em pedra, não há autoridade acima desta, mas a estela também captura algo que o império não consegue sustentar: a superextensão, a seca, a rebelião interna e a pressão de povos externos
Particularmente os guteus, tribos montanhesas das cordilheiras Zagros a leste, começam a fraturar o controle acadiano. Por volta de 2154 anos antes de Cristo, o império entra em colapso. Os guteus avançam pelas planícies. A própria Acade desaparece dos registros de forma tão completa que suas ruínas jamais foram encontradas. O que permanece é o modelo. O Império de Sargão demonstrou que a Mesopotâmia poderia ser unificada, que uma única língua administrativa poderia governar povos diversos, que a conquista militar e a produção cultural poderiam avançar juntas. As tábuas cuneiformes da burocracia acadiana, registrando distribuições de grãos, movimentos de tropas, correspondência diplomática, mostram uma civilização que foi além da cidade para algo maior. Os rios ainda definem a terra, mas o mundo que eles irrigam mudou fundamentalmente. O colapso de Acade não significa o colapso da Mesopotâmia. Os rios continuam a fluir, as cidades continuam a respirar, e das ruínas da ambição imperial, algo mais antigo e mais enraizado se reafirma: a cidade de Ur, antiga mesmo pelos padrões mesopotâmicos, ressurgindo com extraordinária força. Por volta de 2112 a.C., um rei chamado Ur-Nammu assume o poder em Ur e inicia uma das mais notáveis reconstruções administrativas da história antiga. A dinastia Ur III, como os estudiosos a chamariam mais tarde, não se limita a restaurar o que foi perdido. Ela constrói algo mais deliberado, um estado centralizado com pesos e medidas padronizados, um calendário unificado e um aparato burocrático tão minucioso que centenas de milhares de tábuas de argila sobreviveram ao seu breve século de dominância. Mas a conquista mais visível de Ur-Nammu ergue-se da própria terra. O grande zigurate de Ur, construído com milhões de tijolos de barro secos ao sol revestidos com tijolos cozidos, assentados em argamassa de betume, ascende em 3 imensos terraços escalonados acima da planície meridional plana. Sua base mede aproximadamente 64 metros por 46 metros. Seus cantos se alinham com os pontos cardeais. À distância, parece menos um edifício do que uma montanha conjurada da terra aluvial plana. Uma declaração deliberada de que, onde a natureza não oferecia lugares elevados, as mãos humanas os criariam. O cume do zigurate abrigava um templo a Nana, o deus da lua, divindade patrona de Ur. Sacerdotes percorriam suas escadarias externas. A estrutura ainda se encontra parcialmente de pé hoje, com seus cursos inferiores de tijolos cozidos, sobrevivendo a 4.000 anos de vento e sal. Ur-Nammu também produz algo menos visível, mas igualmente duradouro. Por volta de 2100 a.C., ele promulga o mais antigo código de leis conhecido do mundo, uma coleção de disposições legais escritas em sumério em tábuas de argila, anterior a Hammurabi em 3 séculos. As leis tratam de salários, disputas de propriedade, acordos de divórcio e penalidades por danos corporais. Elas estabelecem um princípio que ecoaria ao longo da história jurídica, que a justiça não é meramente a vontade dos poderosos, mas um padrão que pode ser escrito, lido e aplicado de forma consistente. O Estado Ur III não sobrevive à sua própria complexidade. Por volta de 2004 a.C., uma combinação de migrações amorritas vindas do oeste e invasões elamitas vindas do leste desmantela a dinastia. A cidade de Ur é saqueada. Um famoso texto de lamentação, composto nas sequelas do evento, chora a destruição da cidade em linguagem de pesar puro. Templos abandonados, ruas esvaziadas, a própria deusa a chorar. O que se segue é um período de reinos amorritas rivais por toda a Mesopotâmia, com cada cidade afirmando sua dominância por sua vez. Desse cenário fragmentado, uma cidade vai gradualmente se destacando. Babilônia, anteriormente um centro administrativo menor no Eufrates, torna-se sob o rei amorrita Hammurabi, que reinou de 1792 a 1750 a.C., a potência dominante do Antigo Oriente Próximo. As campanhas militares de Hammurabi são sistemáticas e pacientes.
Ao longo de décadas, ele absorve Larsa, Esnuna, Mari e a Assíria em um estado babilônico unificado. Mas seu instrumento de poder mais duradouro não é nem o exército, nem o palácio. É uma única estela vertical de diorito negro, com mais de 2 metros de altura, esculpida com 282 disposições legais e um relevo mostrando Hammurabi recebendo autoridade do deus do sol Shamash. O código trata de contratos comerciais, responsabilidade agrícola, direito de família e padrões profissionais. Um cirurgião que perde um paciente enfrenta a perda de suas mãos. Um construtor cujo edifício desaba e mata seu proprietário enfrenta a morte. As punições são severas e graduadas por classe social, mas o princípio subjacente é revolucionário, que a lei existe, que está escrita e que se aplica a todos dentro do alcance do reino. A estela não é meramente um documento legal, é um monumento à ideia de que a civilização repousa sobre a ordem, que os rios podem ser canalizados, o grão contado, as disputas resolvidas e a cidade feita para perdurar. Entre o zigurate de Ur e o Código de Leis da Babilônia, a Mesopotâmia produziu agora duas das invenções mais consequentes da humanidade: a arquitetura sagrada monumental e a justiça codificada. A terra entre os rios não é mais simplesmente fértil, ela é estruturada. A estela ergue-se na praça da cidade, mas a própria cidade é muito maior do que qualquer monumento. Por trás das muralhas do palácio e sob as plataformas dos templos, um mundo inteiro se move, sem pressa, intrincado e profundamente humano. Esta é a Mesopotâmia que os reis raramente registraram e que os monumentos jamais capturaram. É o mundo do escriba curvado sobre a argila úmida antes do amanhecer, do tecelão contando fios numa oficina do templo, do mercador calculando o peso da prata à beira de uma rota de caravanas. É, em todo sentido significativo, o mundo que fez a civilização funcionar. A escola de escribas, a Eduba, que significa Casa das Tábuas, é onde esse mundo começa. Em cidades como Nippur e Ur, meninos chegavam com a primeira luz do dia, estilete de junco na mão, para sentar em bancos de tijolos de barro e pressionar sinais cuneiformes em tábuas de argila mole. O currículo era exigente e metódico. Os alunos copiavam listas de palavras, nomes de animais, árvores e profissões. Memorizavam tabuadas matemáticas, calculavam áreas de campos e praticavam as impressões precisas em forma de cunha que distinguiam um escriba treinado de um homem comum. Os próprios textos da Eduba sobreviveram, aos milhares, e revelam não apenas lições, mas queixas. Um aluno registra ter sido espancado por chegar atrasado, por falar fora de hora, por produzir sinais descuidados. A sala de aula do antigo Nippur é reconhecível através de 4.000 anos. A alfabetização, no entanto, não é posse de muitos. Ela pertence a uma classe treinada cujas habilidades são essenciais a cada camada da administração mesopotâmica. Os escribas registram entregas de grãos, inventários de templos, vendas de terras, contratos de casamento e observações astronômicas. Sem eles, toda a estrutura da sociedade mesopotâmica, seus templos, seu comércio, suas leis, se dissolveria num caos sem registro. Além da Eduba, o complexo do templo abriga outro tipo de trabalho. Nas oficinas de tecelagem anexas aos grandes templos de Ur e Nippur, milhares de mulheres trabalham longas horas em teares horizontais, produzindo tecidos que servem como uma das principais mercadorias de comércio da Mesopotâmia. Pesos de tear em argila cozida e fusaiolas de terracota queimada sobrevivem em camadas de escavação por todo o sul do Iraque, testemunhas silenciosas de uma indústria de escala enorme. Registros de templos do período de Ur III listam centenas de tecelãs recebendo rações de cevada e azeite em troca de seu trabalho. Uma força de trabalho organizada com a mesma precisão burocrática aplicada ao armazenamento de grãos e à manutenção de canais. O comércio move essa riqueza para fora. Por volta de 1900 anos antes de Cristo, mercadores assírios estabeleceram uma rede de colônias comerciais, chamadas Karums.
por toda a Anatólia, sendo a colônia em Kanesh a mais documentada. Milhares de tábuas de argila recuperadas de Kanesh registram o movimento de estanho e tecidos para o oeste, e de prata e ouro para o leste. Os mercadores ditavam cartas a escribas, selavam-nas dentro de envelopes de argila impressos com selos cilíndricos e as despachavam pela estepe síria em caravanas de burros. As cartas são práticas, urgentes, ocasionalmente frustradas. Um mercador escrevendo a seu agente sobre remessas atrasadas, contas contestadas e os perigos da estrada. No nível das ruas, a cidade é densa e estratificada. Casas de tijolos de barro se pressionam umas contra as outras ao longo de vielas estreitas em Nippur e Ur, com seus telhados planos servindo como espaços para dormir no calor do verão. No interior, uma lareira doméstica ocupa o pátio central. Pequenas figuras de terracota, deuses domésticos, ficam em nichos nas paredes, recebendo oferendas diárias de pão e azeite. O Código de Hammurabi protege especificamente as taberneiras, reconhecendo seu papel visível na vida comercial urbana. Essas mulheres administram estabelecimentos onde trabalhadores e comerciantes se reúnem, onde a cerveja, fermentada de cevada e aromatizada com tâmara, flui em troca de quantidades medidas de grãos. Esta é a textura da civilização mesopotâmica por baixo de seus monumentos. Não há exceção, mas a regra. Os rios alimentavam os campos alimentavam as cidades, e as cidades funcionavam graças ao trabalho diário de escribas, tecelões, mercadores e guardiões de pequenas fogueiras em quartos de tijolos de barro. Os grandes impérios ascenderam e caíram acima deste mundo, mas este mundo perdurou. O mundo sob os monumentos persiste, mas acima dele, algo mais duro está a emergir. Do norte, das colinas áridas e dos vales fluviais do que é hoje o norte do Iraque, um novo poder se organiza com uma disciplina e ferocidade que o mundo antigo ainda não havia testemunhado. Esta é a Assíria, e a partir de aproximadamente 911 anos antes de Cristo, ela irá remodelar o Oriente Próximo em ferro e pedra. Os assírios não são recém-chegados. Habitam a região do Alto Tigre há séculos, comerciando, guerreando, sobrevivendo, mas sob Adad-Nirari II, e depois Assur-Nassir-Pal II, que reina de 883 a 859 anos antes de Cristo, algo muda. O exército é reorganizado. Armas de ferro substituem as de bronze. Máquinas de cerco, arietes montados em estruturas com rodas, são implantadas contra cidades muradas com precisão sistemática. Assur-Nassir-Pal transfere sua capital para Kalhu, a cidade que a Bíblia chama de Calá, e constrói um palácio cujas paredes são revestidas de relevos esculpidos em calcário. Esses relevos sobrevivem, mostram o rei caçando leões a partir de uma carruagem com flechas engatilhadas, os grandes felinos no meio do salto, mostram cidades inimigas a cair, prisioneiros empalados em estacas diante de muralhas destruídas. Não são decorações, são declarações. As campanhas de Assur-Nassir-Pal se estendem das montanhas Agros até a costa do Mediterrâneo. Ele registra suas conquistas em anais de brutalidade deliberada, esfolando inimigos, construindo torres de crânios, uma linguagem concebida para aterrorizar cidades e levá-las à rendição antes que uma única flecha seja disparada. O terror para a Assíria é um instrumento estratégico tão calculado quanto qualquer máquina de cerco. Seus sucessores aperfeiçoam a máquina. Tiglat-Pileser III, que reina de 745 a 727 anos antes de Cristo, introduz reformas administrativas que transformam a conquista em governança. Os territórios conquistados tornam-se províncias governadas por funcionários assírios. Deportações em massa, transferindo populações inteiras pelo império, quebram a resistência local e redistribuem a mão de obra. Este é um império não apenas como pilhagem, mas como sistema. Senaqueribe, que reina de 705 a 681 anos antes de Cristo, destrói a Babilônia em 689 anos antes de Cristo, um ato tão chocante que ressoa por todo o mundo antigo.
Ele reconstrói Nínive numa cidade de escala extraordinária, erguendo seu palácio sem rival sobre uma plataforma maciça acima do Tigre. Suas paredes carregam relevo após relevo. O cerco de Laquis em 701 anos antes de Cristo retratado com detalhe preciso, quase jornalístico. Soldados assírios com lanças de pontas de ferro, prisioneiros judeus marchando para o exílio, as torres do portão da cidade desabando sob o assalto. E então chega Assurbanipal, que reina de 668 a aproximadamente 627 anos antes de Cristo. Ele é o último grande rei assírio, e é algo para o qual os relevos não preparam totalmente. Um estudioso, em Nínive, ele reúne uma biblioteca com mais de 30 mil tábuas de argila, coletadas e copiadas de templos e arquivos por toda a Mesopotâmia. Entre elas, a epopeia de Gilgamesh, o mito do dilúvio de Atrahasis, diários astronômicos, textos médicos, presságios, rituais. Assurbanipal compreende que o conhecimento, assim como o território, deve ser controlado e preservado. Sua biblioteca é ao mesmo tempo arquivo e instrumento de poder. As tábuas são organizadas, catalogadas e armazenadas em prateleiras numa sala do palácio acima do Tigre. Quando Nínive cai em 612 anos antes de Cristo, incendiada por uma coalizão de medos e babilônios, o teto do palácio desmorona. O fogo endurece as tábuas de argila ao cozê-las. Elas sobrevivem. Milênios mais tarde, escavadores as encontrarão nas cinzas, intactas, legíveis. A destruição que pôs fim à Assíria preservou acidentalmente seu maior legado. Nínive cai rapidamente. Os medos rompem as muralhas. A cidade arde. O império que se estendera do Egito ao Golfo Pérsico, que havia deportado nações e esculpido suas vitórias em pedra, colapsa em poucas décadas após a morte de Assurbanipal. Os relevos permanecem nos escombros, as tábuas permanecem nas cinzas, e os rios continuam a fluir para o sul, em direção a uma cidade que já se prepara para ascender. A cidade que se prepara para ascender vem se preparando há muito tempo. Babilônia carrega séculos de memória em suas paredes de tijolos de barro, o peso das leis de Hammurabi, o eco de deuses mais antigos, o profundo conhecimento institucional de uma civilização que sobreviveu a conquistas, ocupações e reinvenções. Quando Nínive queima em 612 a.C., o equilíbrio do mundo antigo se desloca para o sul, e Babilônia está pronta. Nabopolassar, fundador da dinastia neobabilônica, já iniciou o trabalho. Ele se aliou aos medos para destruir a Assíria e, ao fazê-lo, herdou o Oriente Próximo. Mas é seu filho quem transforma a herança em lenda. Nabucodonosor II sobe ao poder em 605 a.C. e, nas 4 décadas seguintes, derrama a riqueza de um império em uma única cidade. A escala do que ele constrói é difícil de absorver. Babilônia sob Nabucodonosor II cobre mais de 900 hectares. Sua população chega a um estimado de 200 mil pessoas, um número sem igual em qualquer lugar do mundo antigo naquele momento. A cidade é cercada por um duplo anel de muralhas tão espessas que fontes antigas afirmam que carruagens podiam correr ao longo de seus topos. A muralha exterior se estende por quilômetros pela planície babilônica, pontuada por torres em intervalos regulares, construída com tijolos cozidos assentados em argamassa de betume. Na entrada norte, ergue-se o portão de Ishtar. Nada no mundo antigo prepara adequadamente um visitante para ele. O portão se eleva em tijolos esmaltados de azul lápis lazuli profundo, uma cor obtida por meio de compostos de cobre e cobalto queimados em temperaturas precisas. Sobre sua superfície, em alto relevo, marcham fileiras de dragões dourados e touros, símbolos dos deuses Marduk e Haddad, repetidos em perfeita sequência alternada por toda a altura da estrutura. O esmalte capta a luz da manhã e a retém. O portão não é meramente uma entrada, é uma declaração. Além do portão de Ishtar, corre a via processional, uma ampla avenida cerimonial ladeada por paredes com leões esmaltados em relevo amarelo e branco sobre fundo azul. Esta estrada leva ao Exagila,
o grande complexo de templos de Marduk, a divindade suprema de Babilônia. No centro da cidade ergue-se o Etemenanque, um enorme zigurate escalonado cujo nome se traduz como Casa da Fundação do Céu e da Terra. Fontes antigas descrevem-no atingindo uma altura de aproximadamente 90 metros em 7 níveis em terraço. Os estudiosos acreditam que ele constitui a base histórica para a bíblica Torre de Babel. O complexo palaciano de Nabucodonosor está contíguo às muralhas do norte. Em suas câmaras abobadadas, diários astronômicos em cuneiforme são mantidos por estudiosos dos templos que rastreiam movimentos planetários, ciclos lunares e presságios celestes com precisão sistemática. Esses registros, acumulados ao longo de gerações, acabarão por contribuir para a astronomia matemática herdada pelos gregos. A questão dos jardins suspensos permanece sem resolução. Fontes gregas antigas descrevem jardins em terraços erguendo-se acima da cidade e irrigados por sistemas mecânicos de elevação de água. Nenhum texto babilônico descoberto até hoje confirma sua existência especificamente em Babilônia. Alguns estudiosos propõem que eles pertenciam a Nínive. O debate continua. O que não é debatido é o alcance militar de Nabucodonosor. Em 586 a.C., seus exércitos rompem as muralhas de Jerusalém, destroem o Templo de Salomão e deportam uma parcela significativa da população de Judá para a Babilônia. O exílio babilônico remodela a teologia, a identidade e as escrituras judaicas de maneiras que reverberam por milênios. Quando Nabucodonosor II morre em 562 a.C., Babilônia está no ápice do urbanismo antigo, mas a dinastia que o sucede se fragmenta rapidamente. Uma sucessão de governantes fracos cede lugar a Nabônido, um rei excêntrico que negligencia o culto a Marduk, se muda para o oásis árabe de Taima por uma década e aliena a poderosa classe sacerdotal de Babilônia. A cidade não cai por cerco ou fogo. Ela cai pelo esgotamento e pelo abandono de seus próprios alicerces. Em 539 a.C., Ciro o Grande se aproxima. Os portões, disse, se abrem diante dele. Em 539 a.C., os portões da Babilônia se abrem sem batalha. Ciro, o Grande, entra não como destruidor, mas como libertador, ou pelo menos, essa é a imagem que ele constrói cuidadosamente. O cilindro de Ciro, um pequeno barril de argila cozida inscrito em cuneiforme acadiano, registra seu decreto, que os povos deslocados podem retornar às suas terras natais, que seus templos serão restaurados, que o próprio Marduk o escolheu como rei legítimo. É a primeira declaração conhecida da história de tolerância religiosa, e também é uma propaganda imperial magistral. A Babilônia não arde em chamas, ela é absorvida. Sob o domínio persa Aquemênida, a Babilônia permanece um grande centro administrativo. Seus templos continuam a funcionar. Seus escribas continuam a pressionar o cuneiforme na argila. Mas o eixo do poder se deslocou para o leste, em direção a Persépolis e Susa. A Mesopotâmia torna-se uma província, rica, antiga, respeitada, mas não mais o centro do mundo que um dia definiu. Então, em 331 a.C., Alexandre, o Grande, marcha através do portão de Ishtar. Os tijolos esmaltados azuis ainda reluzem. A via processional ainda se estende em todo o seu comprimento cerimonial. Alexandre é recebido com oferendas e celebrações. Ele ordena a restauração de Esagila, o grande complexo de templos de Marduk, e declara sua intenção de fazer da Babilônia a capital de seu novo império. Mas em junho de 323 a.C., Alexandre morre no palácio de Nabucodonosor II aos 32 anos, antes que essa visão possa ser realizada. A Babilônia, que sobreviveu a tantos conquistadores, também o sobrevive, embora por pouco. O período Seleucida que se segue vê uma nova cidade, Seleucia no Tigre, atrair população e comércio para longe da Babilônia. Os partos chegam no segundo século a.C. Os canais de irrigação, que por milênios foram o sistema circulatório da civilização mesopotâmica, começam a assorear e falhar,
sem as redes administrativas que os mantinham. Os campos que alimentaram impérios retornam lentamente a planícies salinas e matagais. As cidades de tijolos de barro, sem reparos, dissolvem-se de volta à terra da qual foram feitas. Nos primeiros séculos da Era Comum, a Babilônia está em grande parte abandonada. O grande zigurate de Etemenanque torna-se uma pedreira. Seus tijolos cozidos são levados para outras construções. O deserto retoma a via processional. A areia se acumula sobre a soleira do portão de Ishtar. Os rios continuam a fluir, indiferentes. Por mais de 1000 anos, a civilização entre os rios existe apenas como lenda, como Babel, como Nínive, como o pano de fundo distante da narrativa bíblica. Então, em 1845, Austen Henry Layard começa a escavar em Nínive, no norte do Iraque. Ele descobre os relevos do palácio de Assurbanipal, painéis de calcário esculpido retratando caçadas de leões e campanhas militares com extraordinária precisão. Ele encontra a biblioteca, milhares de tábuas de argila ainda intactas sob os escombros de tetos desabados. Entre elas, a epopeia de Gilgamesh, a história escrita mais antiga da história humana. Em 1857, Henry Rawlinson completa a decifração do cuneiforme. Uma escrita morta, silenciosa por quase 2 milênios, fala novamente. As tábuas revelam observações astronômicas, contratos legais, hinos, lamentações, tabelas matemáticas e cartas entre mercadores e reis. Uma civilização inteira ressurge da argila. As ruínas da Babilônia hoje se estendem por uma planície plana ao sul da moderna Hilla, no Iraque. O próprio portão de Ishtar foi escavado pelo arqueólogo alemão Robert Koldewey entre 1899 e 1917, e sua forma reconstruída hoje se encontra no Museu Pergamon, em Berlim, com seus azulejos esmaltados em azul lápis lazuli, ainda vívidos após 2 milênios e meio. Imagens de satélite revelam os contornos fantasmagóricos de antigas redes de canais sob o solo iraquiano, a infraestrutura da primeira civilização agrícola do mundo, ainda legível do espaço. O que a Mesopotâmia deu ao mundo não cabe perfeitamente em nenhum monumento único. A hora de 60 minutos e o círculo de 360 graus vem dos astrônomos sumérios e babilônicos que mapearam o céu com paciente precisão. A semana de 7 dias remonta à mesma tradição: lei escrita, planejamento urbano, administração burocrática, comércio de longa distância, narrativa literária. Todas encontram suas formas mais antigas conhecidas entre o Tigre e o Eufrates. A civilização, que começou com agricultores pressionando sementes no limo dos rios por volta de 10.000 anos antes de Cristo, que construiu a primeira cidade, escreveu a primeira história e codificou as primeiras leis,